Entraram os últimos. Boa noite a todos e a todas. Sou Leonardo Carvalho, presidente do BD Fundef. Sejam todos bem-vindos. Hoje teremos a presença da nossa convidada, a doutora Daniele Chaves Teixeira. É uma honra recebê-la aqui no BD Fundef. Fiquei muito feliz de ter aceitado o nosso convite. Muitos aqui que gostam de direito sucessório, com certeza já estudaram com os livros da doutora Daniele. E para iniciar o nosso evento de hoje, eu vou passar a palavra para o nosso presidente da Comissão de Direito Sucessório e Planejamento Sucessório, Dr. Christian Fetter. Muito bem, Leonardo. Muito obrigado. Obrigado à presença de todos. Obrigado ao IBDFAN, né, DF, por essa oportunidade. Nossa comissão de sucessões maravilhosa, que está aqui presente hoje em peso para participar desse evento. Evidentemente, o agradecimento à professora Daniele Chaves Teixeira, que aceitou nosso convite de pronto. Professora Daniele, que eu pedi que encaminhasse um currículo resumido, e ela realmente resumiu, acho que até demais. Porque veio apenas aqui advogada, parecerista, doutora e mestre em Direito Civil pela UERJ. Mas, na orelha do seu livro Planejamento Sucessório, nós temos mais informações. Então, temos aqui que a professora Daniele também é especialista em Direito Civil pela Università degli Studi di Camerino, na Itália, e também na Alemanha. Eu vou pedir desculpas de antemão pelo meu sotaque péssimo, mas ela também foi pesquisadora bolsista do Max Planck Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht, na Alemanha, que é algo como um instituto de direito privado e direito internacional, enfim. Tradução do Google aqui, eu deveria saber alemão, mas não sei. E também professora coordenadora de graduação, pós-graduação do CETED da UERJ e advogada. Então, nós temos a alegria de termos alguém que possui conhecimento teórico, o conhecimento prático, que escreve a respeito, né, um full circle assim, completo, né, a pessoa que, como se diria no jargão futebolístico, joga nas 11 posições nesse assunto, né? Então, não há como se pensar numa pessoa melhor para falar a respeito desse tema. Nós vamos ter a palestra da professora Daniele, depois eu passarei a palavra ao meu querido vice-presidente, professor Flávio Grutti, que fará os primeiros comentários, e depois teremos as perguntas das queridíssimas, valiosíssimas, belíssimas integrantes da nossa comissão, cuja saudade aqui não cabe mais no peito. Não estou falando do Flávio. Flávio, você eu aguento sem ver por mais um tempo, deixar bem claro. Mas as meninas aqui, a saudade já é muito grande. Mas a gente espera que logo estejamos juntos, né? Então, sem mais atrapalhar, eu queria apenas começar antes de passar para a professora, com o Mário Quintana, meu conterrâneo da Carla também, que disse uma vez, professora Daniele, que esta vida é uma estranha hospedaria, de onde se parte quase sempre às tontas, pois nunca as nossas malas estão prontas e a nossa conta nunca está em dia. Então, com essa quadrinha do Mário Quintana, eu deixo de atrapalhar o evento e passo a palavra à professora Daniele Chaves, já agradecendo desde já pelo convite, pela palestra. Obrigado, professora. A senhora tem a palavra. Bem, boa noite a todos e a todas que estão nos ouvindo e não sei se isso depois vai ficar disponível. Bem, eu queria primeiro agradecer na pessoa do Leonardo Carvalho, presidente do IBDFAN Distrito Federal. A gente já tem se falado já há algum tempo, acho que desde o ano passado, da possibilidade de fazer alguma coisa, e queria dar parabéns pela comissão, até porque eu acho que é a primeira que eu vejo, Comissão Direito das Sucessões e Planejamento Sucessório. Então, achei muito atual o tema, dar o parabéns também ao Christian, fez toda uma organização, mandou um roteiro e também as perguntas, e que já respondi mentalmente, mas aí eu peço que cada um vá fazendo a pergunta na hora para a gente ir falando. Bem, agradecendo e já colocando à disposição, quando for possível, algum evento presencial, que irei com muito gosto a Brasília, tenho um carinho especial por aí, e que eu estou nesse momento falando muito sobre planejamento sucessório,
e o tema da palestra é Arquitetura do Planejamento Sucessório, que é esse livro, né, que é o Arquitetura, que é a segunda edição. E eu queria falar um pouco já da origem do tema, né? O Arquitetura é um livro coordenado por mim, mas de vários autores, que ele surgiu em função da demanda que eu senti após este livro aqui, que é a base da minha tese de doutorado, que é o que o Christian mostrou. Ele está até esgotado, mas deve sair a terceira edição agora no segundo semestre. E na minha tese, na arquitetura, até as pessoas perguntam qual ler primeiro, eu falo que é primeiro o planejamento, depois o arquitetura. Ele tem no capítulo 3 os instrumentos. E eu senti mais necessidade, logo depois dele, de se falar, até pela carência que tem do assunto, né? Quando eu fui fazer esse doutorado sanduíche na Alemanha, eu já fui, acho que mais umas 5 vezes para lá. Quando eu fui, morei 6 meses lá, eu fui exatamente para fora, porque aqui no Brasil estava com muito pouca, na época que eu fui, eu estava fazendo doutorado, 2014, mais ou menos. Aqui a discussão da legítima estava muito... Estava pacífico, ninguém... Teve logo depois de 2002, né, quando foi inserido o cônjuge como herdeiro necessário, teve uma corrida aos advogados para fazer alguns ajustes, o que na época nem se chamava de planejamento sucessório, e sim em alguma organização realmente patrimonial, visando a sucessão, mas não com este nome, planejamento sucessório, né? Isso é uma nomenclatura que surgiu mais recente e ela surgiu de uma forma muito pejorativa, o planejamento sucessório. Ela veio como se fosse uma blindagem patrimonial, como se fosse sinônimo de holding só, e ela é muito mais do que isso, né? Então, assim, o arquitetura, ele se fez necessário em função exatamente da carência que tem de material sobre o assunto e pela problemática ser imensa. O planejamento sucessório tem por característica a interdisciplinariedade, vários assuntos correlatos. Então, assim, quem conhece a obra sabe que eu divido ela em 3 partes. A primeira parte é o que eu chamo e denomino de direito das sucessões, novas perspectivas e direitos correlatos, né? Numa segunda parte, eu trato de momentos patológicos e o terceiro, os instrumentos. E eu aproveito para dizer que está sendo lançado o tomo 2, agora no segundo semestre, não é uma nova edição, é um livro novo, com novos temas, novos autores, alguns até se repetem, mas com novos temas, né? É uma obra inédita e já estou trabalhando no tomo 3, provavelmente para o primeiro semestre do ano que vem, de 2021. E só para dizer assim, já está fechado praticamente o tomo 3 e os assuntos continuam a surgir, dúvidas e necessidade de se discutir. Então, ela é uma obra muito com viés prático, mas com base teórica muito bem fundamentada. Eu vou escolhendo os autores com quem eu trabalho, tem relacionamento, mas, acima de tudo, de qualidade, né? Então, o arquitetura, eu quis falar, porque é o tema da palestra, ele nasceu disso e vai ter outros frutos, né? Já está tendo outros frutos. E aproveito, então, independente do final, aproveito que estou organizando o primeiro congresso virtual do Arquitetura do Planejamento Sucessório. Eu já tive alguns congressos, já tive em Curitiba, no IASP, né? E já tive também no Rio de Janeiro, com a OAB em parceria. Bem, agora eu estou com parceiros como IBDFAN, ASP, IASP e IBD Civil, onde tem um desconto de 20% na minha página do @Daniele C. Teixeira, no Instagram. Está lá o link na bio para maiores informações, programação e assim por diante. Bem, estejam todos convidados. E por que planejamento sucessório, né? Arquitetura do quê? Do planejamento sucessório. O que é isso? O que é esse planejamento sucessório? Por que isso tornou-se a palavra da vez, de ordem?
e por que ele é necessário. Eu acho que sempre é bom começar disso. Eu gosto de simplificar o conceito do planejamento sucessório de uma forma muito simples. É uma organização patrimonial com transmissão de bens para a sua sucessão, causa morte. Lembrando, quem morre é a pessoa humana, e isso né, está no livro 5º do Código Civil, que é o livro do direito das sucessões, e nós temos 3 instrumentos lá, né, que é o testamento, é o fideicomisso e o codicílio. Exatamente pela insuficiência desses instrumentos para com a sociedade atual, que nós utilizamos o planejamento sucessório, que é o quê? E você, em outras áreas do próprio direito civil, em outras áreas de outros direitos, buscar instrumentos e viabilizar um pouco mais a autonomia da vontade do autor da herança. Bem, mostrando que isso nada mais é do que uma organização patrimonial com transmissão de bens visando a sua sucessão, e aí começa-se a questão sucessão-morte. Nós, brasileiros, já temos, por cultura, uma dificuldade de falar, de tratar disso. Isso é um tabu. É incrível achar que pessoas acham que isso atrai a morte, mas existe, é concreto, uma resistência de se pensar na morte, que eu acho que muito mais do que a morte em si, é pensar na sua finitude, né? É pensar que você vai ter que organizar a sua sucessão, que em algum momento você não está mais aqui e que você tem que fazer essa transmissão. E então isso é difícil você pensar. Só que o contraditório disso, que a única certeza que nós temos é que todos nós vamos morrer, né? Ninguém é eterno. Mas, ao mesmo tempo, isso está no... nós não temos a certeza desse momento, né? Nem você com um diagnóstico de doença gravíssimo, você exatamente pode precisar ser amanhã, daqui a 5, 10, 15, 20 minutos, exatamente. Você tem uma previsibilidade e que, às vezes, o corpo humano reage de formas diferentes e assim por diante. Bem, começa a dificuldade por aí. Outra dificuldade que o brasileiro também tem de falar de patrimônio, né? Patrimônio em família, ele tem dificuldade. Ele fala de negócio com os outros e tal, mas e isso se comprova na dificuldade que se tem de fazer pacto antinupcial, tratar de regime de bens antes de casar ou de uma união estável, alguma coisa assim. Parece sempre que você está numa situação desconfortável, ou falar, ou você abordar, parece que, né, como se tivesse sempre um interesse. Isso é um pouco da nossa cultura, talvez até de origem cristã, de culpa, até porque né, o protestante ele vê isso, o patrimônio de uma forma diferente, como se fosse o reconhecimento de um trabalho. Ele leva muito mais, em vez de culpa, para a questão ética e até de um orgulho. Mas as culturas são diferentes. Eles também têm costume de fazer testamento, o que nós não temos, né? Bem, com tantas coisas difíceis, como é que se fala em planejamento? Exatamente por isso, que ele é necessário atualmente, né? E eu vou explicar por que ele é necessário. Porque existe um descompasso atual entre a nossa sociedade e a nossa legislação. Nosso direito das sucessões ele está extremamente engessado. E não é só a questão do cônjuge se tornar herdeiro necessário. O que aconteceu com essa circunstância no Código de 2002 é que veio vedar o último suspiro de liberdade que nós tínhamos, que não existe hoje nenhum regime de bens que, na questão de sucessão, com efeitos sucessórios, que não haja uma comunicabilidade entre os bens, entre maior ou menor grau, né? Porque até a separação total de bens existe uma comunicabilidade porque o cônjuge ou o companheiro seriam herdeiros necessários, e a gente vai tratar disso um pouco mais à frente, especificamente sobre o companheiro. Bem, com isso, a gente também, né, já que essa Comissão de Direito das Sucessões, a gente sabe que os pilares de qualquer manual de direito das sucessões fala que os pilares
são a família e a propriedade, né? E a família e a propriedade, e é natural, porque propriedade era a forma de riqueza há algum tempo atrás. Propriedade imóvel, mais especificamente, né? É como se a riqueza de uma pessoa se transmitisse através de casas, vilas, conjugados, sítios, fazendas. Era de uma forma que consistia em imóvel, né? Hoje em dia, e nos últimos anos, nos últimos, vamos botar aí 30 anos, 40 anos, mudou-se muito a forma de riqueza, principalmente uma versatilidade na forma de patrimônio, na verdade, de bens móveis. Então, hoje, você pode ter um patrimônio muito sofisticado sem ter um imóvel. Então, a palavra propriedade, por si só, ela está insuficiente para reproduzir o que é o patrimônio de uma pessoa. E daí também já vem algumas complexidades. Então, o patrimônio de uma pessoa, quando a pessoa morre, pode ser constituído de PJs, de pessoas, de empresas, de imóveis, de bens móveis, de fundos, e aí tem uma versatilidade que nós vamos ver. Bem, isso é um dos pilares. O outro pilar qual é? Né? É exatamente a família. A família, nós sabemos, né? Nós estamos aqui na casa do Instituto Brasileiro de Direito de Família, ou das famílias, como algumas pessoas gostam de destacar, que mudou muito. Nós temos um direito de família dos mais modernos e atuantes do mundo, né? Nós tivemos a grande transformação desse direito com a Constituição, né? A Constituição que trouxe a igualdade entre os cônjuges, a igualdade entre os filhos e várias formas de entidades familiares. E sabemos que o Código Civil é um projeto que já nasceu velho, né? Um dia desse até deram o nome de Benjamin Button, né? E a gente sabe que ele foi adequado, era um projeto da década de 70 e teve que ir adequando as grandes transformações que ocorreram, na verdade, na Constituição. E se lembrarmos que até pouco tempo atrás, um pouco mais, até 62, a mulher tinha, né, não tinha direito para administrar os seus bens particulares, até a Constituição, o homem era o chefe, é o pátrio poder, o homem era o chefe da família, mesmo preso até 2 anos, ele ainda continuava sendo o chefe da família. Então, por todas essas transformações, e aí eu também quero dizer, isso não é um fato que aconteceu no Brasil isolado, mas com certeza o planejamento sucessório hoje no Brasil está muito procurado exatamente por esse descompasso. Porque o que ocorreu quando eu estou dando exemplos dessas transformações, tanto familiares nas famílias, como também no patrimônio, quer dizer que o patrimônio hoje não é só restrito à propriedade e muito menos só imóvel, essas transformações são oriundas de transformações socioeconômicas que ocorreram no mundo, né? Vamos fazer um recorte aí do mundo ocidental, dos países ocidentais, mas foram transformações que estão além do mundo jurídico, são socioeconômicas, a inserção da mulher no mercado de trabalho, desde a industrialização, a saída do homem do campo indo para a cidade, da migração, da mobilidade social, o maior número de filhos, né? E assim por diante. Todas essas transformações decorrem exatamente nas complexidades que são as relações familiares hoje. Os meus, teus e os nossos, as famílias recompostas, reconstruídas, famílias mosaicos e assim por diante. Bem, todas essas transformações foram tendo alguns ajustes na sua legislação sucessória na Europa continental, né? Inclusive até na próprio direito inglês. Aonde, mas vamos falar na Europa continental, estou falando Portugal, França, Alemanha, a própria Itália tem tido já umas flexibilizações em relação à questão sucessória de empresas familiares. Então, as legislações foram se ajustando. E o Brasil, nós demoramos muito a sentir essa necessidade, mas ela se torna um fato concreto. E
Nós temos o projeto do IBDFAN, inclusive, o anteprojeto apresentado, onde eu participei da discussão mais de 2 anos entre reuniões de operadores do Brasil inteiro, né? Onde alguns pontos não conseguiram se chegar em comum, seja a questão da legítima, sobre a possível flexibilidade do 426 ou não. Então, vieram alguns avanços e entre eles está a questão de tirar o herdeiro como herdeiro necessário. Tem a professora Ana Luísa Maia Nevares, até chama do supercônjuge, né? Que ele está dentro dessa ordem vocatória, ele concorre com o descendente, com o ascendente e ainda ele sozinho, né? Então, um papel. Eu não acho que necessariamente o problema seja esse. Eu acho que nós não estamos com... Porque a tendência na Europa também, não só por uma maior autonomia, liberdade de testar, mas também, com certeza, numa solidariedade. Então, a questão, eu acho que é mais grave, muito mais dentro da estrutura rígida que está o direito das sucessões do que propriamente. Lógico, e como foi o último suspiro de liberdade que nós tivemos, isso se torna um entrave, e principalmente nos planejamentos sucessórios. E é por isso que começou-se a falar. Por quê? Dificilmente as pessoas pegam uma orientação, a não ser hoje em dia quem é já de uma área empresarial, que tem empresas, que vai ter uma consulta sobre regime de bens. As pessoas, na verdade, casam sem ter noção que aquele regime de bem vai ter efeitos por tanto tempo na sua vida, inclusive pós-mortem, né? E isso aí eu até cobro um pouco da responsabilidade de nós advogados quando vamos fazer um pacto antinupcial. Eu vejo pessoas achando que tem uma união estável, que tem um pacto antinupcial de separação total de bens, tem uma única filha e acha que a filha é a única herdeira, né? Então, eu acho que é muito importante a questão da informação. Bem, com todo esse descompasso, se torna necessário, só com esses 3 institutos que a gente tem, e se nós estamos numa geração, numa sociedade que não tem o hábito de fazer testamento, quando eu fiz a minha tese, eu consegui contato na época, comecei depois, eu continuei fazendo essa avaliação, mas começou lá em 2014, no Colégio Notorial, o número de testamentos públicos no Brasil, né? Porque eu tinha percepção que eles cresciam e eu queria ter uma noção se era o percentual disso era maior que o crescimento demográfico e assim por diante. E realmente, mas ainda muito restrito ao Sudeste e ao Sul do Brasil, né? A questão do Norte e Nordeste, eu sou do lá, sou do Pará, e se faz muito menos ainda testamento. Se testa muito pouco no Brasil. E eu acho que uma das coisas importantes aqui de nós falarmos, lembrando que o Brasil tem um sistema dual de sucessão, a gente tem a sucessão legítima e a sucessão testamentária. Quando você não faz nada, a lei, você segue a sucessão legítima, que já está pré-determinada para quem será dentro de uma ordem vocatória, que eu acho mais uma intervenção do Estado na nossa liberdade, que ela é taxativa e colocada lá dentro. Hoje em dia ela é questionada, outros países têm feito alguma alteração, têm tirado o ascendente e assim por diante. Mas, com essa dificuldade só desses 3 instrumentos, a gente vai em outras áreas. Então, a primeira característica do planejamento sucessório é falar da interdisciplinariedade. Não só dentro do próprio Código Civil, então você vai em família, regime de bens. Não tem como falar em planejamento sem regime de bens. Eu dou muita aula em pós de empresarial, só venho com instrumentos offshore, trust, holding, como se fosse só esses instrumentos e esquecendo que, sem o regime de bens, você ensinar um mínimo possível de regime de bens, não tem como, porque você precisa qualificar a pessoa antes. A primeira etapa de um planejamento é qualificar a pessoa, né? Bem, com tudo isso, você vai em outras áreas, você vai em direito das coisas, em institutos como propriedade, como o próprio usufruto, você vai em contratos, doação, seguro e assim por diante. Você vai em obrigações, que é a base dos contratos, você vai em parte geral, desde capacidade
Então, você tem que ter um conhecimento de todo um Código Civil, você tem que ter um conhecimento de direito societário, de direito tributário, né? E quando a gente fala em direito societário, nós estamos falando de buscar, sim, institutos, ferramentas, instrumentos em formações de sociedade, até pode ser holding, até pode, porque eu gosto muito de dizer que holding é só mais um instrumento e não é sinônimo de planejamento sucessório, né? Eu sempre gosto de desconstruir esse pressuposto que existe como se planejamento fosse igual a holding. E quando também se fala em tributário, se fala também numa economia tributária, num planejamento tributário e não sonegação. É sim você escolher algumas opções, inclusive visando essa parte tributária, você vai fazer, às vezes, algumas escolhas desses instrumentos para aquela família. Bem, ainda dentro dessa área, você também tem o direito internacional privado, que quem trabalha com família e sucessões tem visto cada vez mais frequente questões de demanda nessa área. Todo mundo tem tido mais situações de uma certa internacionalização e também na sucessão, né? A sucessão hereditária com elementos internacionais estar mais frequente também, né? É por isso que depois do meu doutorado, a minha pesquisa de pós-doutorado, agora já pós-doc, em sucessão internacional, já é o fim do meu livro, que eu abordo um pouco sobre bens fora do Brasil e assim por diante, até porque isso se torna muito mais comum do que era antes, até por essa globalização, por esse mundo. Bem, com todas as transformações desse mundo, que é global, ele é tecnológico, ele é imediatista, ele é consumista, ele é fluido, né? Nós estamos vendo agora com a pandemia algumas constatações, né? Não só que nós vivemos numa pequena aldeia conectados, né? Como também essa finitude entrou dentro de nossas casas. Eu escrevi recentemente um artigo com a professora Daniela Mucilo para um livro que chama Coronavírus, Impacto nas Relações Familiares de Direito de Família e Sucessões. E o artigo chama Covid e Planejamento Sucessório. Não há o que postergar, não há mais o que postergar. E realmente, porque com o corona, essa finitude que se tinha uma dificuldade, ela entrou dentro das nossas casas. Todo mundo tem possibilidade de ter pais, avós, ou membros, ou nós mesmos, de doenças que nos deixam em situação de risco, né? De maior risco. Por mais que muitas pessoas se manifeste de forma quase assintomática, mas algumas pessoas, eu já tive pessoas próximas, e não vai existir no mundo uma pessoa que não conheça alguém que adoeceu, que curou, ou que veio a sofrer de uma complicação mais grave, inclusive até a morte. Isso são dados, né? Não sou eu aqui com bola de cristal falando isso. Se fala exatamente pelo número de pessoas contaminadas. Bem, com tudo isso, mudou um pouco essa forma. Agora, eu gosto sempre de salientar que essa demanda da sociedade por maior informação sobre isso, a base disso são as transformações familiares. Quando chega um cliente para você, primeiro é difícil, às vezes, ele chegar querendo fazer um planejamento. Ele quer, às vezes, organizar, vou casar de novo, como é que eu faço? Ou saiu de um divórcio, quer um contrato de namoro, não quero união estável e quer se organizar um pouco nesse sentido. Em função disso, e muito também de novos recasamentos, porque se eu estou dizendo que essa demanda é muito mais da região sudeste, né? Sul, onde tem maior número de índice de divórcio, onde as pessoas voltam a casar de novo, tem 2, 3 relações, é uma região mais rica do Brasil. Então, nós estamos falando, apesar do Brasil, a grande maioria do Brasil ser de pessoas de menor patrimônio, um dos pressupostos que eu gosto de desconstruir também é que planejamento sucessório não é só para quem tem grande patrimônio.
ele é para todos nós que compomos a sociedade, né? Então, inclusive, quem tem menos, mais cuidado tem que ter pelo pouco que tem e evitar que situações, inventários intermináveis, litígios familiares, brigas se prorrogue e corroa o pouco que possa se ter. Bem, eu, quando fiz a tese, o doutorado, eu lembro de uma pessoa dizer assim: Daniele, eu tenho uma união estável com uma pessoa bem mais nova do que eu, construí a casa que eu tenho, uma casa simples, mas ali estava o investimento de uma vida dela, de trabalho, de economias. Eu tenho uma filha que eu já vou ser quase avó e ele tem um filho de 5 anos. Quando eu morrer, para quem fica essa casa? Bem, essa pergunta foi o norte. Lógico que a gente pensa em quem tem mais patrimônio, mas se uma pessoa simples que tem só uma casa dentro de uma periferia do Rio de Janeiro, você vê que a preocupação dela tem fundamento, né? Como é que é as relações exatamente em função disso? Bem, com tudo isso, o planejamento ele se torna o meio dessa organização patrimonial, né? E também eu gosto de estar salientando que, além dessas outras áreas do direito, tem as áreas afins, que eu chamo, né? Que é um bom diálogo com os notários, né? Com os cartórios, é um bom diálogo com um escritório de contabilidade que você tem que ter por conta dos levantamentos do patrimônio dos seus clientes, que você vai ter que sempre fazer um levantamento de ativos e passivos, e às vezes precisa dessa análise de contabilidade, de confiança, de pessoas com quem você possa ter essa avaliação correta. Você precisa também até de institutos como a mediação ou negociação, de técnicas. Você precisa até, às vezes, dependendo do patrimônio ou da da constituição daquela família, daquele negócio, sendo empresa ou não, de como, às vezes, uma análise subjetiva, até com estudos de psicologia, né, feito sobre os membros daquela família, os possíveis herdeiros, quem são os herdeiros necessários, às vezes já pessoas que também trabalham ali naquele núcleo familiar, às vezes um genro, uma nora, um sobrinho, um tio, e assim por diante. E também até a administração, porque um planejamento tem isso. Ele vai ter que ser revisto ao longo do tempo, porque a vida é dinâmica, ela não é estática. Você não faz aqui, pronto, vai ser para o resto da vida. Podem surgir variáveis, né, que eu vou estar destacando dentro das etapas do planejamento sucessório, que se faz fazer uma atualização do planejamento, né? Então, também, às vezes, né, de parcerias também com partes de orientação de fundos, de investimento, de administração dessa parte do patrimônio. Como advogada, é sempre muito interessante que, se você tiver uma fidelização do seu cliente, você tem um trabalho ali ao longo de um tempo contínuo também, né? Até porque o planejamento ele não se faz de uma forma rápida, numa sentada de mesa. Você tem que, ali você vai avaliando, vai vendo os efeitos jurídicos das opções dos instrumentos, né? Tem todo um trâmite. Quando falam que planejamento sucessório não é barato, porque às vezes você precisa regularizar parte de imóveis, você tem que legalizar tudo, porque você não faz planejamento de caixa 2, né? Você tem que tá tudo ali dentro do seu imposto de renda, dentro das suas empresas. Quando você fala assim, às vezes vem, mas eu tenho isso, mas está no nome da empresa do meu filho ou da minha mulher, então não é seu patrimônio, já não é mais, não faz parte, não tem como, né? Não, mas eu confio no meu filho. Não estou falando de confiar ou não, a questão é que as relações mudam, né? E hoje você pode achar, porque às vezes as pessoas não querem sair do simples e aí não querem mudar e aí preferem fazer, às vezes, fazendo essa divisão
que é fictícia. E, então, assim, quando se fala em custos, é porque precisa se regularizar tudo isso, né? E isso, às vezes, gasta um tempo, às vezes é um inventário que ainda está, uma parte do seu patrimônio que está no inventário que ainda não acabou, às vezes em algum litígio também em paralelo, que às vezes chega um cliente que já chega, por mais que o planejamento acessório seja uma questão preventiva, mas também tem situações que você tem que estar resolvendo, ou já está em andamento, ou teria que tomar alguma atitude. Bem, em cima, então, já expliquei o que é o planejamento, por que se usa o planejamento. Eu gosto, dentro desses, eu já falei alguns, mas eu gosto de resumir os pressupostos, né, que eu gosto de desconstruir. Como eu já disse, não é só para grandes riquezas, não tem fórmula pronta, não existe planejamento. Se queriam que eu desse 2 mais 2 dá 4, não dá. Um planejamento acessório não tem. Cada família vai ter um formato de planejamento acessório. Isso também não adianta inteligência artificial para essa área. É uma coisa que você, pelo contrário, precisa ter uma análise subjetiva, muitas vezes, também. É importante, além da questão objetiva. Ela não é para fraudar a legítima, pelo contrário, mas se tem uma conotação de planejamento acessório, até porque muito da jurisprudência, quando você encontra, são momentos patológicos, que é por isso que está na justiça, que são de fraudes, seja de previdência, seja de transferir de cotas de holding, ou mesmo só de uma pessoa jurídica, sem ser necessariamente a questão de uma holding, só de uma sociedade. Outra, não é sinônimo de blindagem patrimonial, não existe blindagem patrimonial mais hoje em dia, todo mundo consegue seguir o dinheiro, então você tem meios que você possa estar buscando dentro da vontade desse autor da herança, e que você tem que também pensar o seguinte: você tem que dar uma segurança jurídica. Você não pode usar muitos instrumentos que você corra um risco daquilo se chegar por falta de uma segurança. É melhor, nessa hora, pagar-se um pouco, pagar, no caso se fala de realmente deixar e fazer com segurança, do que querer só atender, às vezes, um autor da herança e fazer a questão de fraudar a legítima nulidade, né? Então, muitos planejamentos estão chegando no judiciário, isso gasta algum tempo, e muitos planejamentos que estão aí com nulidades totais ou parciais do seu planejamento. E planejamento que chega no judiciário já é um planejamento que não cumpriu a sua função, que é evitar esses litígios. Porque com litígio, entre as relevâncias, já trazendo aqui do planejamento, eu gosto de destacar muito um ponto que eu acho importante, é você determinar o momento que você quer fazer essa organização patrimonial, né? É você sair de um estado de vulnerabilidade e determinar o momento. Você quer que um juiz seja o administrador do seu patrimônio? Porque no inventário é isso que vai acontecer. Se você não determinar, o juiz vai facilitar, botar condomínio em quase tudo, e isso não é solução para nada. Então, independente da capacidade dos juízes, ele não é ali o administrador, né? Então, são argumentos, e você tem que demonstrar para o seu cliente que é muito melhor ele se organizar. Pode sair um pouco caro nesse momento, mas te garanto que ele vai sair muito mais barato do que anos de um litígio, de ações, não só de custas judiciais, de honorários, e principalmente dessa dilapidação patrimonial, né? Então, você ter o controle do momento que você quer fazer essa organização patrimonial, de que forma, em etapas. Então, isso também você pode apresentar para o cliente depois de toda essa análise feita em etapas, seja em função de custos, seja até exatamente nessa regularização. E outra coisa que é muito importante também, ser conversado, a sucessão ser conversada antes, seja com os integrantes daquela família, até porque uma decisão, se eu estou aqui tentando dizer que as pessoas precisam exercer mais a sua sucessão testamentária,
não pode ser mais uma conotação ou daquele testamento cerrado de não se falar, de até se ocultar o que está no testamento. Até porque, se isso for falado, muitas vezes, já que na sucessão testamentária você tem a liberdade de dispor de 50% do seu patrimônio, se você tiver herdeiros necessários, deixar para quem você quiser, seja para terceiros, para o Zezinho da esquina, ou até para um filho, respeitando a legítima, deixando a mais para um filho ou para uma filha, se isso for falado antes, muito daquela rejeição que um filho pode ter de achar que foi preterido ali naquele momento, ser conversado antes, ser falado antes, já se antever esse desgaste, é muito melhor, né? Então, entre as relevâncias está muito essa questão dos efeitos jurídicos dessas transformações dessas famílias, antever o momento, evitar dilapidação, agilizar com o inventário, né? Simplificar, se você não tem como sair de um inventário, mas simplificar esse inventário, agilizar essa sucessão de uma forma menos complexa, né? Para facilitar. Essas são todas as importâncias de um planejamento. Tem também a questão do... Deixa eu só dar uma olhada aqui. Dos instrumentos, né? Eu acho que até em algumas perguntas vem falando sobre eles. Eu só queria demonstrar aqui, de uma forma totalmente exemplificativa, que não só a busca por mais institutos, mas, acima de tudo, de estar se recriando ou fortalecendo alguns institutos. Eu vou dar um exemplo aqui. O testamento, quando perguntam, o testamento ele perdeu a importância perto do planejamento sucessório? Não. Eu digo pelo contrário, ele fortaleceu, ele se revigorou, né? E ele vem dar uma segurança jurídica, porque ele vem confirmar a vontade do autor da herança, né? O fideicomisso ele era utilizado antes de ser chamado planejamento sucessório. Antes de 2002, já existiam algumas pessoas que faziam, lógico, em menos escala, essa organização patrimonial. E ele que é uma terceirização, né? A origem do fideicomisso era quando no direito romano não se poderia deixar herança para a filha mulher. Então, você deixava para um amigo, para esse amigo deixar para a sua filha. E ela era utilizada, o fideicomisso tinha utilidade. Só que, desde 2002, ficou para a prole eventual, ele perdeu praticamente o uso. Sendo que nesse anteprojeto do IBDFAN tem exatamente não restringir só essa prole eventual. Então, de repente, a gente vai ter um novo fideicomisso aí, reinserindo dentro com mais uma possibilidade de instrumento. E o codicilo também. O codicilo, que o Brasil é um dos poucos países ainda que ainda tem esse instituto, mas ele é um instrumento que demonstra, mais uma vez, como o brasileiro não tem o costume de exercer a sua vontade, né? A sua autonomia. Que nem o codicilo, que são para valores de pequena monta, muita gente aqui, não aqui, lógico, mas muitas pessoas nem sabem o que é codicilo, né? E você pode pensar um codicilo hoje em dia como um instrumento para essa questão de direitos, às vezes, digitais, né? De herança. Eu acho que também tem uma pergunta por aí, nesse sentido. Eu vi um codicilo numa decisão de São Paulo de 1.200.000 euros. Lógico, dentro desse patrimônio, isso era um valor de pequena monta. Mas, de repente, ressuscitarmos aí um codicilo para algumas questões que podem vir a atender em função daquele patrimônio, né? Então, estarmos atentos a isso. Eu estou falando aí dentro dos instrumentos que é o do que o livro 5º do Código Civil nos apresenta. Fora isso, aí você tem seguro de vida, que hoje em dia tem um cardápio imenso de variedades de seguros de vida personalizados e assim por diante. A grande vantagem do seguro de vida é que não entra no inventário e tem uma rápida liquidez. Mas, ao mesmo tempo, você tem que sempre prever, quando eu estou falando de seguro de vida, eu não estou falando daqueles seguros de vida de cartão de crédito, eu estou falando de produtos mais sofisticados, vendidos por corretoras, como fundo de rendimentos e outras operações. Tem a previdência privada, né? Que tem a aberta, quando a gente fala na aberta, né? Não na fechada,
então ela também é um instrumento. Nós temos os fundos de rendimento, nós temos o próprio trust, que no Brasil nós não temos, mas tem em outros países, se for o meio que você acha mais adequado, às vezes para atender o que você quer, tem sempre a possibilidade de, contanto que se pague os tributos necessários para levar o dinheiro para fora, para um país que tenha isso. Nós temos um projeto de fideicomisso não, de fidúcia no Congresso, está parado, mas é bem interessante, porque a fidúcia é como se fosse o troço para os sistemas civil law, né? Nós temos as próprias formas de regimes de bens, né? Escolha do regime de bem é já uma forma de se planejar, né? Você tem a própria holding, né? Você tem as sociedades em geral e holding também, que às vezes, em alguns casos, é só caso de abrir uma sociedade e não necessariamente de compor uma holding. Você tem as cláusulas restritivas também, que você pode estar utilizando. Agora, muito cuidado, eu acho, para as cláusulas, que às vezes o que você acha hoje bom, pode ser que daqui a 15 anos não seja. Então, você tem que pensar que você está fazendo por uma questão ao longo do tempo, né? E tantas outras formas. Eu acho que o importante aqui, para abrir espaço aí para as perguntas e para o debate, eu acho que é muito importante destacar as etapas do planejamento sucessório. Você precisa, antes, qualificar essa pessoa, né, de uma forma objetiva, quem é essa pessoa, qual o regime de bens, tem herdeiros necessários, não tem. Você, de uma forma objetiva, mas também é necessário uma análise subjetiva disso. Você vai levantar esse patrimônio entre ativos e passivos, e às vezes se fala muito só em planejamento como se fosse só ativo, às vezes você tem que coordenar passivos também, financiamentos, por exemplo, algumas áreas como a área do agronegócio ou da engenharia civil, construção civil, é uma área que às vezes tem empréstimos vultuosos, você tem que também estar vendo essa parte, né? E por último, a vontade do autor de herança. Por último, não, isso não tem. Lógico, a qualificação tem que ser de início para você fazer, mas esse levantamento e essa vontade do autor de herança é tudo dentro dessa análise. E aí é por isso que eu falo família e customização do planejamento sucessório, trocando com uma opinião com o professor Daniel Bucar, que trabalha muito comigo, principalmente na parte de tributação. Ele tem estudado muito sobre tributação e sucessão e TCMD. Agora mesmo ele estava, não sei se vocês viram, um evento da ASP sobre essa questão de tributação, que está com um projeto de lei em São Paulo. Até também depois jogar para vocês me responderem como é que está isso aí no Distrito Federal. Mas essa questão da tributação é uma coisa muito importante no planejamento, até porque tem uma variação de estado para estado, como se é uma autonomia estadual, muito grande. No Rio, nos últimos 5 anos, nós passamos por 3 legislações. Hoje, o teto está em 8%, que é o teto permitido, né? Dentro de uma escala aí de porcentagem, até ter no Rio uma isenção alta, mas a variedade de tributação dentro do próprio Brasil cria até uma guerra fiscal, né? No Amazonas, o teto é 2%. Então, aí você tem um projeto no Senado atualmente, do Cid Gomes, acho que, se eu não me engano, no ano passado, 2019, propondo o aumento do TCMD para 16%. Né? Então, é lógico que isso, dentro de um vulto, mesmo que veja aí uma variação de 2% a 8%, a diferença é grande, mas sempre fazendo uma observação que planejamento no Brasil, o ITD, o ITCMD, o Brasil paga muito pouco imposto, perto mesmo dos nossos vizinhos aqui da América Latina e comparados também, né, o país mais liberal do mundo, como os Estados Unidos, em torno de quase 50%, 40 e poucos por cento. Né? Bem, essa análise subjetiva vai ter que ter coerência até com essa autonomia desse autor de herança, essa liberdade, né? Porque
não adianta ele querer exercer essa autonomia dele a qualquer custo, né? Se ele é dono de umas fábricas de sapato lá em Novo Hamburgo, ele não pode querer que o herdeiro dele ou um filho dele queira que continue no negócio da família, sendo que o filho é médico, está lá no Japão fazendo um doutorado, né? Então, não adianta ele ter uma vontade fora de uma possibilidade, de uma efetividade daquela possibilidade. Então, por isso que essa análise subjetiva é muito importante, né? Outra coisa que eu gosto de chamar muita atenção, da necessidade e qualidade de um planejamento sucessório, porque é de muita responsabilidade em função não só das informações todas que você tem que ter, de veracidade do seu cliente, mas também de você saber da necessidade quando você tem que escolher escritórios parceiros de outras áreas para estar complementando aquela análise e não se achar. É muito difícil você achar em uma... Eu não conheço, nem eu me digo capaz de fazer, e olha que eu estou estudando isso há muitos anos, eu me sinto uma pessoa capaz, né? Eficiente, produtiva e tal, mas tem planejamentos que você precisa de um conhecimento maior de societário, de tributário, que eu não tenho, mas eu faço parcerias nesse momento conforme a necessidade do patrimônio, da complexidade que é composto esse patrimônio e assim por diante. Então, eu acho muito importante, está se vendendo muita coisa sobre planejamento de uma forma irresponsável, né? E lembrando dos efeitos que se pode ter. Uma simples doação, só para ver com vocês, eu até esqueci desse instrumento que é tão útil, que uma simples doação hoje em dia está com efeitos bem mais complexos. No momento que mudou com o CPC o momento da avaliação da doação que você fez, sendo agora o momento da abertura do inventário, não mais no momento da deliberação que você faz a liberalidade, isso pode criar até distorções, né? Em função da colação de um momento futuro, você pode até entrar fazer sem querer, às vezes, uma doação inoficiosa sem má fé, em função de uma valorização maior ou menor que possa ter o bem que você botou dentro do que era a sua disponível, e às vezes isso, no momento inventário, pode ter uma outra valorização. Bem, é só para dizer que a temática é vasta, é complexa, problemática, mas se tem uma coisa interessante no desafio é buscar as soluções para cada situação, né? E é por isso que é importante conhecer esse cenário dessa família, como é composto a integralidade dela, a formação dela, esse patrimônio, para você poder indicar os melhores instrumentos para aquela situação ali específica, né? Bem, eu acho que deu para dar um panorama sobre o tema e passo a palavra para vocês, Christian. Professora, muito obrigado. A gente lamenta que uma salva de palmas aqui causaria uma cacofonia imensa, mas sinta-se agraciada, por favor. E eu passo ao meu querido vice-presidente da Comissão de Sucessões e Planejamento, Sr. Flávio Grutti, para as palavras, para começar o debate, né, Flávio? Que eu acho que é o nosso objetivo aqui. Depois vai passando para as nossas queridas componentes que vão compor também, vão integrar também o debate com a professora Daniele. É isso. Ligar o... Espera aí. Vou ligar o microfone do Flávio aqui. Flávio... Espera aí. Ligou? Espera aí. Pode falar, Flávio. É que na hora que liberou, acho que travou de novo. Se você puder tentar, Flávio, desbloquear seu microfone. Lá no cantinho inferior esquerdo, Flávio, tem um microfonezinho. Acho que aí, pode ali falar. Agora está liberando. Estou audível agora? Sim. Ok. Professora Daniele Chaves Teixeira, que prazer tê-la conosco aqui na nossa comissão, trazendo esse tema que é tão sensível e também que está muito em voga. O brasileiro finalmente
está pensando na morte no melhor dos sentidos. É curioso que eu costumo dizer, professora, que o envelhecimento é um processo lento e muito solitário. Nós, seres humanos, eu sempre brinco que somos o bicho que não deu certo, costumamos nos reaproximar dos nossos velhos quando a morte já não é mais possível, é provável. E nós sempre temos, de alguma forma, como pano de fundo dessa reaproximação, uma finalidade patrimonial. Isso eu tenho visto com muita frequência e me causa algum desconforto. E eu sou muito sensível com a causa dos idosos, não que apenas os idosos morram, é claro, né? Porque hoje estamos aqui, amanhã provavelmente. Mas o fato é que nós vemos, às vezes, alguns parentes, alguns irmãos muito distantes, e quando o ascendente fica moribundo, ele se reaproxima e começam as conjecturas. Isso causa um desconforto muito grande no futuro autor da herança, a ponto de ele começar a pensar: o que eu posso fazer para evitar conflitos após o meu passamento? O que eu posso fazer para baratear os custos de um inventário? Eis que surge esse instituto que está até recente, poucas pessoas dominam, que é do planejamento sucessório, que a senhora muito bem ressaltou, que não vem a ser uma blindagem, mas é um primeiro passo para a gente minimizar, porque nós temos, né, duas opções: ou deixa o inventário correr solto, e a briga correr solta também, e aí também nós temos a opção B, que é avaliar os custos de um inventário, os custos dos honorários advocatícios, o custo da tributação incidente e também o tempo despendido, que não raramente os bens se deterioram enquanto os herdeiros brigam. Daí vem essas duas formas, né, do testamento ou das famosas holds familiares, que é tão interessante que nada mais é que uma transferência de todos os ativos, bens móveis, bens imóveis, para uma empresa. Cria-se uma PJ para administrar aquilo tudo. E aí, quando acontece a abertura da sucessão, os herdeiros, ao invés de brigarem por bens específicos, vão receber ações, que pode ser também uma opção. E eu também acho, professora, vou te fazer uma pergunta que eu acho muito salutar aqui para o nosso tema. Eu também acho que, de alguma forma, o direito sucessório hoje, ele avança com uma força muito grande sobre o princípio da autonomia privada, na medida em que nós, enquanto vivos, nós não podemos dispor livremente do nosso patrimônio, porque a gente tem a barreira da legítima, salvo quando não temos herdeiros necessários, né, que você pode testar tudo para os facultativos. Eu indago a senhora, professora, quem estiver nesse imbróglio, assim, querendo fazer um planejamento sucessório, vendo seus filhos brigarem, qual é o primeiro passo? Quais são as ferramentas mais adequadas que nós, advogados, podemos oferecer para quando esse cliente bate na nossa porta e senta à nossa frente? Quais são as ferramentas? Flávio, como eu falei, concordo com você que é muito essa aproximação no fim da vida. Agora, planejamento sucessório, além da questão patrimonial, lembrar que ele pode vir, como ele tem diversas possibilidades, e você tem uma liberdade aí dentro da sucessão testamentária, inclusive de fazer tutelas existenciais, né? Você vai precisar, às vezes, de um patrimônio para poder dar fundo a essas tutelas existenciais, você deixar, às vezes, um vulnerável, assistido e assim por diante. Eu também nem falei aqui, mas, por exemplo, eu tenho críticas severas à legítima, do jeito que ela é posta, 50% e assim por diante. Mas é o nosso limite. Enquanto ela existir, lembrando também que a legítima ela não é tutelada constitucionalmente. O que é tutelado no artigo 5º, inciso 30, é o direito de herança, né? E também concordo com você quando fala sobre a questão da autonomia. Eu digo que o direito das sucessões, ele era o patinho feio do Código Civil. E hoje ele se tornou um grande cisne, né? E ele está, lógico, ele está precisando ser adequado com essa sociedade. Quando um cliente
chega e quer, é como eu falei, não tem uma fórmula pronta. Todos os instrumentos que eu falei, desde seguro de vida, testamento, fundo de rendimento, previdência privada, a própria constituição de holding ou não. Agora, a simples constituição de holding não vai ser solução para litígio, porque você também pode passar a briga para os sócios, né, dentro dessa empresa e até inviabilizar. A questão é que você tem que buscar, e aí sim, por amor a essa família, quanto mais se organizar, melhor. Né? Nós não estamos mais no tempo dos nossos avós dizer que quando eu morrer eles resolvem e eu vou ficar no papel neutro. Existe um momento exatamente de exercer essa autonomia dentro dos seus limites legais, mas os instrumentos são variados. Agora, eles vão ter que ser adequados ao patrimônio daquela pessoa e à constituição dentro daquela formação daquela família. Aí você pode fazer uma composição, aí depende também do tipo do patrimônio, se ele está mais em imóvel ou em fundo imóvel, o que você quer, é o que eu chamo até de planejamento sucessório vertical ou horizontal, que às vezes o cliente fala, não, eu quero dar uma perspectiva de maior liberdade para meu cônjuge. Ela não se dá com meus filhos, então eu quero deixar liquidez. Ele está visando amparar ou deixar uma melhor mobilidade para o cônjuge. Como também tem cliente que chega e diz assim, eu quero deixar parte da empresa para meus filhos, não quero que meu cônjuge ou minha companheira tenha nenhum vínculo, né, com essa parte, eu quero deixar outras coisas se eu tiver dentro do meu patrimônio. Então, assim, os instrumentos são variados e vai ter que ser adequado conforme a vontade daquele autor da herança, conforme o patrimônio dele e a constituição dessa composição dessa família, né? Mas todos esses que você e mais esses que eu disse podem ser utilizados. Todos os instrumentos têm vantagens e desvantagens. Você tem que avaliar se para aquele caso específico quais os efeitos jurídicos e aí ver se naquele caso a desvantagem vai ser muito grande, não, então vamos para outro tipo de instrumento e assim por diante. Tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta. Perfeitamente, é bem interessante e, portanto, né, eu estou inferindo da resposta da senhora fazer uma avaliação de todo o patrimônio, investigar realmente o que aquele autor da herança pretende, o que ele quer evitar e aí adotar a solução adequada. Eu tenho visto muito a doação com usufruto vitalício, né? Também tem sido bem interessante. A doação sempre foi um instrumento muito... E o que é bom da doação com usufruto é que você pode... Isso é para um patrimônio mais simples, você pode estar verificando, através do testamento também, deixar um legado, alguma coisa assim. Então, são instrumentos mais úteis, né? Como o testamento, a doação com usufruto, um seguro, uma previdência privada, são os mais comuns, vamos dizer assim, mas só que às vezes você tem um patrimônio com algumas relações jurídicas mais complexas, que aí você tem que buscar, às vezes, instrumentos mais sofisticados. Mas, por exemplo, você não vai indicar uma holding para um patrimônio que não demanda uma estrutura daquela, né? Então, você tem que estar adequando o remédio conforme a doença. Eu digo que o cardápio, na verdade, mais do que remédio à doença, eu acho que é como se fosse um cardápio. Você tem vários produtos com os preços, com os custos daquilo, e aí você vai ter que ir compondo conforme a sua necessidade, a sua fome, o que você quer, se você está com dieta, restrição ou não. Se sempre o grande limitador são os limites legais, né? Para ter aquele planejamento ser realmente possível ser efetivado. Perfeitamente. Satisfeito, professora. Eu vou passar a palavra para a doutora Cristiane Alves, que é membro da nossa comissão. Alguém libera o som da Cris, por favor? Sou eu que libero ou não? Cris, pode ativar o seu áudio aí. Pronto, ok. Boa noite a todos.
É um prazer participar desse evento, né, por se tratar de um tema muito relevante. A doutora fez excelentes pontuações. Pode dispor simplesmente sobre a administração de uma ou mais familiares. Cristiane, você podia repetir, por favor? Bem na hora, acho que falhou, pelo menos para minha internet. Aí a pergunta ficou... Travou? Repete, por favor. Sim. Doutora Daniele, no seu entendimento, o planejamento sucessório pode dispor simplesmente sobre a administração de uma ou mais empresas familiares. Como eu falei, o patrimônio de uma pessoa pode ser composto de várias formas. Quem morre é a pessoa humana, acima de tudo. E dentro do patrimônio dela pode ter composições de várias PJs, né? Ou seja, através de pessoas jurídicas, ou seja, através de patrimônio mesmo de uma pessoa física. Tem ramos, por exemplo, no agronegócio, que tem grandes incentivos e que às vezes não compensa se tornar ali uma PJ, né? É uma área muito conhecida de ter só pessoas físicas ainda, patrimônio vultuosos e é uma pessoa física. Então, e lógico também que você pode ter várias empresas, inclusive uma holding, dentro desse planejamento sucessório. Como eu falei para o Flávio, tem que se adequar o instrumento para qual a vontade daquele autor de herança e para aquela composição familiar. Mas, com certeza, pode-se utilizar, sim, a formação de empresas, seja limitada, de SA. Aí, normalmente, nós estamos falando de SA fechada, né? Porque aberta aí já requer um outro tipo de patrimônio, uma sofisticação, você vai estar numa sociedade anônima onde você já não tem controle dos acionistas, e aí tem todas as peculiaridades que é entrar numa sociedade aberta, né? Então, a gente, normalmente, quando indica para o cliente, ou é uma SA fechada, ou uma limitada, ou, se for o caso, a constituição de holder. Você tem que ver muito os custos, porque nem sempre, dependendo do patrimônio e da natureza, porque como às vezes vem um cliente e chega e diz assim, o contador mandou eu abrir uma holding, né? Não é assim, até porque cada vez mais as procuradorias gerais do Estado estão em cima, estão com legislações tributando a transferência de cotas em holding. No Rio de Janeiro mesmo teve, em 2015, sobre transferências de... Então, assim, cada vez mais já estão se sabendo de alguns instrumentos utilizados e como estão querendo taxar em alguns estados, como no Rio também, a previdência privada, né? E aí, agora, no passado, em junho, a PGBL não é taxada, mas a PGBL não. Então, ela não entra no inventário, porque ela tem uma natureza de seguro, tem muito também que ver como são essas previdências privadas, mas, com certeza, as empresas, e lembrando também que 85% das empresas brasileiras são de empresas familiares. E lembrando ainda que o número de pequenas empresas é assustador. Quer dizer que grandes empresas é minoria nesse Brasil, né? Então, mais atenta que, inclusive, a questão de empresas familiares, a sucessão dessas empresas tem que ser muito bem observadas, que muitas vezes o índice, eu acho que é de 90% da terceira geração para a terceira geração de quebra, né? De falência dessas empresas, ou tem que entrar com recuperação, porque uma coisa é o fundador, outra coisa já é o diálogo entre os filhos, mas quando chega entre os primos, a chance daquele negócio, se não for muito bem estruturado, de se perder. Satisfeita, Cris? Excelente, agradeço, tá? Todas as considerações. Muito obrigada. Nada. Professora, eu acho que bom mesmo quando estivermos diante de um patrimônio muito grande é ter uma equipe multifacetada. O tributarista,
o especialista em direito de família, o especialista em sucessões, o especialista em direito empresarial, ou então aprender tudo, né? Porque realmente é muito complexo, não é nada fácil, não, né? Não. Eu acho difícil, acho que a gente tem que se especializar dentro das nossas áreas. Lógico que quem trabalha com família e sucessões tem ali um conhecimento em comum, mas com certeza, se você não está no escritório que tem isso, você tem que fazer parcerias, sabe? Isso é muito comum e é um incentivo aí para quem está começando de estar, lógico que isso não impede você aumentar seu conhecimento na área, mas às vezes, por mais que eu estude isso e aquilo, eu sou civilista, né? Eu não tenho... Estou aí estudando, por exemplo, sucessão internacional, saí da minha zona de conforto, estou estudando direito internacional privado. Lógico que não custa, mas querer sentir numa pessoa, e aí é o cuidado e o perigo de se fazer, às vezes, coisas que você não tem literalmente todo o conhecimento. Então, aí eu aconselho muito mais as parcerias do que querer dominar áreas que, às vezes, nós não temos um conhecimento tão profundo e que requer, às vezes, na escolha desses instrumentos no planejamento sucessório. O Christian deve estar rindo porque se você erra no planejamento, o cliente não vai poder reclamar, né, Christian? Vai os filhos, né? Escuta. Os herdeiros, com certeza. Professor, eu vou passar agora para a Alessandra Camargo, também membro da comissão, e ela tem um questionamento sobre esse instrumento tão temido por nós brasileiros, mas cada vez tão necessário e tão em voga, né, durante a pandemia. Alessandra, com a palavra, por gentileza. Isso mesmo, Fábio. Boa noite a todos. Boa noite ao nosso presidente do IBDFAM, presidente da nossa Comissão de Sucessões. Doutora, é uma satisfação poder estar aqui compartilhando um pouquinho aqui do seu conhecimento. E o que eu gostaria de saber é o seguinte, o que a senhora entende? O planejamento sucessório, ele pode se consumar em um testamento? Pode, o testamento é um grande instrumento em um planejamento, só que ele não se restringe, até pode algum tipo de planejamento, dependendo do patrimônio, e só o testamento vir a atender. Até porque, gente, às vezes a própria sucessão legítima corresponde à vontade do autor da herança. E aí você nem precisa usar a sucessão testamentária e não, realmente é o que eu quero deixar só para os meus filhos. Tenho 2 filhos e é isso. Já desse eu tive um cliente, um patrimônio sofisticado, grande, e ele disse, não, eu não quero fazer testamento, o que eu quero deixar para os meus filhos conforme está a lei determinando. Mas o que estava se estudando ou não era se abria-se uma PJ, ele era do agronegócio ou não. Aí também tem que ver que não é só, às vezes, o número, o custo de se abrir uma holding ou não. Tem pessoas que não têm características, algumas áreas, de instrumentos mais complexos, que demanda uma manutenção de uma prestação de contas, de uma contabilidade, que vai exigir coisas que eles não têm estrutura. Então, às vezes, quando muito, então não é só números, né? E aí, às vezes, também acontece de nem precisar de um testamento. Agora, o que a gente está vendo num planejamento, e mesmo assim, isso seria um planejamento? Sim. Se você vai se avaliar como é que vai ser pago esses tributos, o patrimônio era sofisticado, se vai se botar isso numa PJ ou não, vai integraliza-se todo o patrimônio ou não, deixa-se um testamento para reforçar exatamente o que foi feito, para dar ali a dinâmica, né? Eu acho que, acima de tudo, o testamento sempre dá essa segurança jurídica, como eu falei, né? Ele reforça ali a vontade do autor da herança. Então, eu acho ele sempre muito bem-vindo e eu acho que a gente tem que incentivar nossos clientes, as pessoas, a utilizarem mais dessa ferramenta, né? E que, às vezes, também, como eu disse, pode se resolver sem um testamento, às vezes só com testamento, ou com outros instrumentos e o testamento ainda para dar essa segurança jurídica, né? Agora, com certeza,
tem que haver um maior exercício das pessoas. Agora, eu até vou te falar, não é a sua pergunta, mas complementando, quando a gente fala em planejamento sucessório, normalmente se fala da disponível, né? Só que eu digo que a gente pode fazer planejamento dentro de todo o seu patrimônio, respeitando a legítima, né? Como assim? Eu avalio o patrimônio num todo. Aí, por exemplo, uma filha está morando já no apartamento. Eu já vou ver dentro daquele apartamento entrar na cota da parte da legítima para facilitar e assim por diante. Ah, tem um que mora no exterior, vai preferir, às vezes, em vez de deixar um patrimônio de imóveis, é melhor deixar renda para esse, porque... né? Então, assim, você pode ir avaliando dentro da sua escolha ou da efetividade, né, da constituição dessa sua família e buscando, respeitando sempre a legítima, mas você pode vendo já de uma forma de um todo de um patrimônio, né? Então, eu também tenho essa análise que não é que diferencia, é uma nova forma de perspectiva de ver e de fazer essas escolhas, né? Mas, com certeza, o testamento, como eu disse, ele saiu revigorado com toda essa valorização do planejamento sucessório. Mais do que nunca é importante as pessoas exercerem e como disse o Christian, autonomia, o Christian não, o Flávio, autonomia privada nesse sentido, autonomia da vontade, autonomia do autor da herança, está muito, muito em questão. Até porque, hoje em dia, a família não é mais constituída de uma forma, a família no fim em si mesmo, né? Hoje em dia, o quê? A família é a família instrumental e não a família institucional. É a família que, em vez de ter a família como um fim, você tem a família como, o professor Gustavo Tepedino gosta de falar, como desenvolvimento da personalidade de seus integrantes, né? Então, não tem mais isso de um filho seguir um negócio, a profissão X, porque é o negócio da família, né? Hoje em dia, a variedade de profissões, nós não estamos mais numa época que você tem 3 profissões, médico, engenheiro e advogado. Só engenharia, eu acho que tem mais de 10 formas, 5 com certeza, engenharia, produção, engenheiro elétrico, engenheiro químico, engenheiro isso, aquilo. Então, tem uma variedade hoje em dia de profissões e, com isso, às vezes, muito diferentes do negócio da família e assim por diante, né? Então, pensando nesse desenvolvimento de todos os seus integrantes, tem que se fazer essas avaliações. E as pessoas vivem muito mais. Outra também perspectiva que eu gosto de destacar. As pessoas hoje ganharam 20 a 30 anos. Então, as pessoas estão morrendo mais tarde, seja pelo desenvolvimento tecnológico, de remédios, de exames, desenvolvimento da ciência num todo, que faz as pessoas herdarem mais tarde e, consequentemente, você, então, tem a constituição do seu patrimônio ao longo de uma vida, por isso que a autonomia está tão mais forte, que você, às vezes, quer exatamente exercer. Essa limitação que a gente tem da legítima é muito alta, de 50%. Né? Os países mais modernos, os anglo-saxões nem adotam a legítima, né? E os que, hoje em dia, muitos estão revendo isso, revendo essa ordem vocatória. Então, por isso que a autonomia da vontade está muito... A autonomia do autor da herança, né? Não a autonomia da vontade, a autonomia desse autor da herança até porque é uma autonomia diferente do sujeito, não estou falando e sim da pessoa, né? Tem uma grande diferença entre a autonomia do sujeito e da pessoa. A autonomia do sujeito é aquele período oitocentista de Revolução Francesa, da burguesia, que era autonomia acima de tudo. Agora é uma autonomia muito mais da pessoa, de autodeterminação, inclusive de autodeterminação patrimonial. Espero ter atendido sua... Pois não, doutora. Sim, respondeu sim. Muito obrigada. Professora, eu gostei muito de uma expressão que a senhora utilizou e eu vou passar a utilizar, se me permitir. Patrimônio sofisticado. Eu achei sensacional. Patrimônio sofisticado. Muito chique, professora. Eu vou utilizar isso daqui para frente. Gostei muito. E interessante, né, pelo que eu inferi das explanações da senhora,
é que nós podemos fazer o planejamento tanto causa-mortes como intervivos, né? O causa-mortes por meio de testamento, e podemos fazer de uma maneira híbrida, fazendo, por exemplo, a instituição de holding, fazendo a instituição de, ou melhor, usufruto, a doação com usufruto vitalício é bem interessante, realmente muito instigante. E o complemento que a senhora fez à indagação da Alessandra, eu acho que impacta diretamente na pergunta da doutora Carla Biberg, que agora vai abordar esse assunto. Carla, com você a palavra. Ok? Ok, estamos te ouvindo, Carla. Tá bom. Boa noite a todos. Boa noite ao nosso presidente de BDFAM, ao nosso querido e conterrâneo professor Christian Fetter, nosso presidente da comissão, e professor Flávio, sempre colaborando com os questionamentos e com o debate. E agradeço a esse privilégio de poder fazer a pergunta para a doutora Daniele, que nos trouxe bastante conhecimentos, já que o assunto é muito desafiador, né? No sentido de que é um assunto de, como a senhora mesmo disse, de multiplicidade dos ramos do direito, né? Tem conta tributário, empresarial. Então, a minha dúvida, e na verdade não é a dúvida, eu gostaria de saber a sua opinião sobre as cláusulas restritivas, no caso, né, de incomunicabilidade, inaliabilidade e impenhorabilidade que o testador, o doador, institui, né, no testamento. Nesse sentido, a senhora entende que seria um excesso que, de alguma forma, estaria violando a liberdade também, a autonomia do herdeiro, no momento que, por vezes, ele está esperando a herança para quitar uma dívida, para fazer até um outro destino no bem que ele recebeu, e daqui a pouco não pode utilizar porque tem as cláusulas, né? No sentido de que não feriria também a liberdade, ou daqui a pouco teria que ter uma legislação para limitar o testador de colocar esse tipo de cláusula, digamos, para um filho pródigo, né, para evitar, às vezes, para a proteção de um menor, né, alguma coisa nesse sentido. Não sei se eu fiz me entender. E desde já eu agradeço os seus esclarecimentos. Olha, bem, as cláusulas restritivas, lembrando que até 2002, né, elas eram até consideradas inconstitucionais por alguns doutrinadores, né, exatamente pelo uso abusivo que se tinha de algumas circunstâncias. Eu conheço um caso, por exemplo, de um pai que fez de um autor de herança, ele tinha uma filha, eram 5 filhos, ele tinha uma filha com problema de obesidade e ele achava que ninguém poderia gostar de querer casar na filha. Ele era um senhor muito rico, de um patrimônio complexo. E ele deixou todos os bens dela com cláusulas de inalienabilidade. E isso foi um problema familiar, porque ela se sentiu sempre prejudicada, não só prejudicada, como tratada como diferente dos outros irmãos. Simplesmente porque ela era gorda, ele achava que ninguém ia casar com ela se não fosse por interesses, né? Então, um pai altamente preconceituoso, isso foi antes de 2002, ele tinha. Hoje em dia, depois de 2002, tem a necessidade da justa causa, né? Mas esse conceito de justa causa da lei ficou também muito vago, né? Ficou de uma forma o que é exatamente essa justa causa, o que poderia estar fundamentando. Se mostra que precisa de uma fundamentação, já não tem uma liberdade tão grande como antes, e isso justifica não ser mais inconstitucional mesmo quem defendia. Mas, com certeza, e é o que eu falo também,
E às vezes o que se quer hoje, no momento, daqui a 10, 15 anos, pode ser um entrave, inclusive não só por necessidade que a pessoa precise daquilo, mas por outras circunstâncias. Então, você, ao botar cláusulas, você corre 2 riscos, né? Dependendo, tem alguns momentos que é importante não ter uma cláusula de comunicabilidade, né? De empenhorabilidade e tal. Mas, dependendo da natureza, do bem, qual a finalidade, mas você tem que sempre olhar para frente. Quando você faz um planejamento, você está suscetível a mudanças da legislação, né? O mundo, como eu falei, é dinâmico, a vida não é estática. Vão ocorrendo outras circunstâncias. Então, as cláusulas, além de serem questionáveis, por exemplo, no futuro, podem ser motivos, às vezes, de uma judicialização. Então, eu acho que sempre elas devem ser usadas de uma forma, uma certa moderação, vamos dizer assim, porque você, com certeza, não pode estar criando situações distorsivas e preconceituosas como esse do exemplo, mesmo que você fundamentasse numa justa causa, você não ia poder dizer, porque, né? Você ia ter que buscar outro fundamento que não o seu preconceito. Mas eu acho elas necessárias em alguns casos, mas tem que se ver elas não como uma carta valete, né? Ou um coringa para todas as circunstâncias, até porque nessa projeção, às vezes, ela pode, o que é bom hoje, pode ser um empecilho no futuro, né? Mas, com certeza, a necessidade da fundamentação dessa justa causa é necessária para não que ocorra. Mas, até o uso dela, se foi devido ou não, você pode estar se expondo a uma judicialização, que é o planejamento, o que evita, de toda maneira, são ações futuras de brigas. Inclusive, eu acho que quando você quer harmonia familiar, quanto mais você fizer em vida e falar e conversar, você evita problemas no futuro. Obrigada, então, doutora. Perfeito, Carla. Professora, a próxima pergunta tem a ver com custos. Morrer é muito caro, né? Então, vou passar aqui para a doutora Raquel Castilho, também membro da nossa comissão. Raquel, você está com a palavra. Não, mas já passou de 8 horas. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Na verdade, a minha pergunta é um pedido, que queria saber se é possível a senhora exemplificar como um bom planejamento, um planejamento bem feito, pode impactar os custos de um inventário no futuro e a questão da tributação também em relação ao planejamento e ao inventário. Olha, o que ocorre, na verdade, quando se fala é caro, mas, como eu falei, o Brasil até paga pouco ITD, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens, né, morte-causa, do patrimônio ali. Se paga pouco, tem uma guerra fiscal entre os estados, então existe uma variação muito grande. Até aproveito, qual é a taxa aí no Distrito Federal? A partir de 4%. É de 4% a 6%. De 4% a 6%. A partir de 4%, dependendo do valor do patrimônio. E tem as isenções, isso tem uma variedade de circunstâncias muito grande. Bem, desse tipo de imposto, como também de outros, ao você compor, às vezes, a pessoa jurídica, né? Mas aí você tem que ver, por exemplo, como eu falei, dentro da ponta do lápis, e aí dentro de uma análise tributária mais correta, de se buscar instrumentos que visem essa economia tributária. Entre o imposto e o ITD, o que acontece é que as pessoas esquecem, por exemplo, que tem todo um custo. O que acaba ocorrendo, na prática, é que não tem, normalmente, recursos para pagar aquele ITD. Aí você tem que, às vezes, buscar alvará para vender um imóvel, para desse dinheiro você conseguir pagar os impostos para depois ter liquidação no inventário, né? Como eu falei, inventário não tem como se você tem patrimônio, inclusive, se é empresa, vai entrar na empresa.
E a questão da holding, o que eu gosto de, às vezes, sempre alertar, que nem sempre tem que se ver os custos, porque você também pode transferir para a holding um litígio, uma briga o que era entre pessoas, virar entre cotistas ou sócios, né? Dependendo. E é muito importante essas empresas terem os pactos parasociais, ou seja, ou acionistas ou cotistas, de ter a questão de sucessão, de como vão ser transferidos, porque muitas empresas não têm essa perspectiva antes, que tem que estar se adequando a esses acordos, sempre visando na perpetuação da empresa, do negócio, né, da finalidade econômica ali da empresa. Tem também que se estar atento que, às vezes, o seguro de vida é uma boa forma de se buscar um planejamento. De que forma? Como você não entra no inventário e tem uma boa liquidez, rápida liquidez, quer dizer, tem pessoas que fazem assim: quanto é meu patrimônio? É X, então eu vou fazer de 15% do meu patrimônio, que dá o valor de eu pagar os meus impostos e ainda para minha família sobreviver enquanto está acontecendo o inventário. Mas só que isso custa também, né? Então, assim, um seguro desse não sai barato, dependendo. E aí você tem que ver que não adianta você fazer uma projeção para pagar isso 10 anos e depois para frente, né? Então, você tem que também imaginar que as pessoas estão vivendo mais, se aquilo... Então, tudo é conta. Você tem que realmente ver, para eu fazer um seguro desse, sai tanto. Não é barato, mas às vezes é o que também você comporta e vai dar uma tranquilidade, saber que se eu morrer, né? Lembrando sempre, quem morre é a pessoa, e dentro desse patrimônio pode estar composto pessoas jurídicas e holders, seja lá o seu patrimônio. Agora, o que acontece muito, às vezes, por exemplo, você ter 3 filhos, 3 imóveis, aí você fala, não, tá certo, cada um fica com o imóvel. Não, eu vou ter que pagar imposto disso, né? Aí você vai ter que vender, provavelmente, um desses imóveis para pagar esses impostos. Então, é necessário a gente saber que vai ter que se utilizar e tem um custo. E aí tem, inclusive, sobre essa questão de bens móveis, se você pode estar abrindo em outras cidades sem ser o seu domicílio, para estar se utilizando, às vezes, uma tributação como o Amazonas, que é a mais baixa do Brasil. O teto chega em 2%. Né? Então, com certeza, a tributação está ligada à sucessão. Né? Não tem como. Então, você tem que avaliar e falar, ver como vai ser, de onde vai ser a origem para o pagamento daqueles impostos. Isso é a necessidade de um advogado. E vou te falar outra coisa. Os tributaristas não estão estudando ITCMD, porque eles estudam tributos empresariais. E o ITD é um imposto da pessoa. Então, acaba sobrando para os civilistas terem que estudar isso. E aí eu indico qualquer artigo, inclusive está no Arquitetura, do professor Daniel Bucar, tá? Ele tem outros artigos sobre a questão de tributação, de ITD, ele está escrevendo no tomo 2 ainda sobre o assunto, porque ele é um especialista, hoje em dia, eu acho, no Brasil, sobre o assunto de tributação na sucessão. Ok. Doutora Paula Bela Guarda. Que instituto é esse que você vai perguntar para a professora? Eu quero aprender também, está com a palavra. Obrigada, professor. Boa noite a todos e a todas. Doutora Daniele, é um prazer participar desse evento, um excelente conteúdo e conhecimento compartilhado, isso é de muita valia. E eu gostaria de saber, o mundo cada vez mais digitalizado, as coisas estão cada vez mais no mundo digital. Então, a minha pergunta tem essa perspectiva, doutora. O patrimônio digital, ele é passível de planejamento sucessório? Sim, com certeza. Os dados, né, as informações
digitais hoje em dia compõem um patrimônio e que tem valores patrimoniais e alguns existenciais e às vezes ambos, né? Então, desde nossas senhas, a gente quer que o celular da gente vá com a gente para o caixão, para o crematório, porque você quer que as pessoas, seus filhos ou seus pais vejam as suas trocas de mensagens, seus directs, você gostaria. E aí tem essa questão da herança digital. Primeiro, é uma nomenclatura errônea, né? Porque não é bem herança digital. São bens digitais, mas a gente tem algumas nomenclaturas assim, como testamento vital. Não é testamento vital, testamento é pós-mortem. As medidas do testamento vital é para antes da morte, né? São cuidados e medidas preventivas antes da morte. Então, tem alguns bens, mas com certeza, aqui só nesse livro aqui tem 3 artigos sobre isso. Tem um do professor Guilherme, que é Planejamento Sucessório da Herança Digital. Tem um da professora Lívia Teixeira Leal, excelente, que é o Tratamento Jurídico do Conteúdo Disposto na Internet após a morte do usuário e a denominada herança digital. E tem também a questão do planejamento sucessório e testamento digital, proteção dinâmica do patrimônio virtual. Todos envolvendo questões digitais de formas diferentes e distintas tratadas. A questão, por exemplo, também tem muito do cunho desse material digital, né? Desde se você é uma pessoa notória, por exemplo, o Gugu Liberato, tem um outro também, um cantor aí, sertanejo, que morreu ano passado. O número de seguidores que cresceu depois da morte da pessoa, aí quem administra isso? Quem controla isso? É um Instagram de uma blogueira, tem um cunho comercial. Não, é só de uma pessoa, né? Vamos supor, não notória, né? Uma pessoa que não tem uma visibilidade, mas são dados sensíveis dele. Tem um case que foi na Alemanha, no caso de uma moça de 16 anos, ela faleceu no metrô e ficou uma coisa suspeita se teria sido um acidente ou tinha sido um suicídio. Os familiares, querendo esclarecer isso, quiseram ter acesso à conta dela e o Facebook se negou. E na Alemanha a decisão teve a primeira decisão na primeira instância negando, depois foi permitido e eles recorreram, aí o Facebook foi obrigado a dar os dados para os pais, porque lá é diferente do Brasil. Tem a premissa que se você não quer, você tem que fazer algo para, que lá é de ceder. No Brasil é o contrário. Então, lá já está determinado isso. Tem um artigo excelente da professora Karina Fritz, com migalhas, também eu indico, e ela descreve muito bem esse caso desse case. E aí, não só o Facebook deu, aí ele tá bom, foi obrigado a dar, ele deu tudo num pendrive o conteúdo. E aí eles recorreram exigindo que fosse visualizado da mesma forma como se fosse a plataforma ali, a plataforma que eu falo, no caso, o Facebook, do que ter, sei lá, quantos mil dados de laudos de forma desorganizada, quer dizer, não só facilitar o acesso, mas até a forma desse acesso ser de uma forma acessível ao quem estava tendo. Então, com certeza, isso é uma nova área aí que a gente vai começar a ter, porque cada celular nosso é um computador, por mais que tenha na nuvem, quem você quer que administre essa nuvem, cada aplicativo tem uma legislação, tem já algumas formas, o próprio Facebook você pode deixar como memorial. Já desse eu recebi. Hoje é aniversário de fulana de tal, era uma prima minha que já morreu há uns 5 anos. Né? Os familiares acho que esqueceram aquela conta, tá lá e avisando que era aniversário dela. Tem casos também, por exemplo, de um dia desse eu soube, uma pessoa desesperada me procurou: Daniele, eu tô com um grande amigo, estava com corona, estava com um celular, mas aí esse celular saiu da mão dele e ela disse que tinha conversas
comprometedoras, e aí com quem estava esse celular, com a família dele, com o pai dele, como é que ia ser. Então, assim, as pessoas têm que ter muito cuidado com o que falam, com o que dizem, porque a gente não sabe exatamente. Está na internet, tem o professor Carlos Afonso de Souza, ele fala, está na internet, eternizou, né? Então, tem as questões dos nudes, isso e aquilo, porque você tem o controle do seu celular, mas você não sabe o que o outro pode fazer, né? Se nós lembrarmos, por exemplo, daquele caso que teve um rapaz, um menino praticamente transou e filmou a namorada transando, que foi um vexame tão grande que ela teve que mudar de cidade e assim por diante. Lembrando que isso sempre existiu, às vezes, de alguém gargantear alguma situação. Só que hoje, quando você impacta isso dentro de uma internet, o acesso disso, os danos disso são terríveis. E hoje em dia, né, tem contas que são verdadeiros blogueiros, que hoje em dia agora é o digital influence, né? E aí, quando é questão só patrimonial, é até mais fácil, porque aí você... Agora, mais fácil em termos, que você tem que... Desde o direito autoral, hoje em dia, é complexo de você avaliar isso, porque isso tem um valor ainda para frente, enquanto não cair em domínio público, né? Então, é difícil, às vezes, valorar isso, mas, com certeza, cada vez mais é um assunto desafiador aí que temos que estar pensando. Inclusive, no Congresso vai ter uma palestra sobre herança digital da professora Ana Carolina Brochato Teixeira, que também tem falado brilhantemente sobre o tema e sobre a complexidade da situação. Mas é mais um desafio aí para nós tentarmos resolver e começarmos a pensar o que a gente quer que seja feito, se a gente deixa as senhas para alguém, como que é, como... Então, eu acho que o mais complexo é quando mistura uma questão patrimonial com a existencial. Muito obrigada, doutora. Bom, vamos agora para a penúltima pergunta, professora. Estamos até abusando da sua boa vontade, mas por falar em assuntos digitais, doutora Maíra Coimbra, que é a nossa guru digital, que sempre nos ajuda, não é, Christian? Nossa consultora de mídia, de TI. Faça a sua pergunta agora, Maíra, com a palavra. Boa noite a todos, boa noite, doutora Daniele. Antes de fazer a minha pergunta, eu gostaria de agradecê-la pela palestra esclarecedora. Como está bem pontuado pela senhora e pelo Dr. Flávio, o planejamento sucessório é um assunto que está muito em voga. E acredito que essas recentes brigas familiares protagonizadas por famílias famosas têm feito potencializar a importância desses instrumentos, né? Da gente planejar a transmissão dos nossos bens para mitigar esses conflitos familiares. Inclusive, no livro da senhora, eu pude perceber que a senhora até coloca o testamento como uma ferramenta de efetivação do planejamento sucessório. E, recentemente, o STJ, em apertada maioria, ele decidiu que uma cédula não assinada, mas que continha a impressão digital da testadora, que ela seria uma cédula válida. E aí eu queria saber qual a opinião da senhora sobre esse tema, sobre essa possibilidade. Olha, nos meus estudos que eu fiz na Europa, eu vi que é a tendência do mundo de uma flexibilização na parte formal, tá? Nas formalidades. Então, eu acho que a tendência é por aí. Você está falando, eu acho que é eu não estou aqui, mas eu acho que até o professor Daniel Bucar fez um comentário hoje, fez um post sobre, eu acho que essa decisão. Com certeza, eu acho que a tecnologia vai cada vez estar mais presente na nossa vida. Tem um enunciado agora, essa questão de digitalização, de assinatura, de testamentos, e a forma de estar com esses meios eletrônicos
né, de estar se pensando de uma forma de testamento também agora eletrônico ou não. Nos Estados Unidos já se fala nessa possibilidade, se teria que estar as testemunhas presentes dentro daquele vídeo ou não. Então, existem várias... Agora, com certeza, eu acho que cada vez mais a tecnologia vai estar ligada a isso, e eu entendo que não devemos nos pegar em formalidades. Algumas são mínimo exigíveis, mas, com certeza, não pode se exigir uma ação. Eu acho que não é em função que utiliza até o argumento que para uma aplicação vultuosa de dinheiro basta um clique, alguma coisa assim. É essa decisão? Essa decisão, na verdade, ela fala, parece que a testadora não conseguiu assinar, ela tinha uma impossibilidade, e aí ela colocou só a digital. E aí eles reconheceram que esse contexto poderia, né? A digital... eu acho que ela até estava no hospital, não sei. Bem, eu acho que a tendência, e pelo que os estudos que eu vi, de uma maior flexibilidade e formalidades, tá? Dessa questão formal, se você fundamentar, mostrar bem e que não houve ali má fé, e eu acho que dá sim para estar se sustentando decisões como essa. Agora, e eu acho que a tecnologia cada vez mais vai estar no nosso mundo inserido, né? Tem a inteligência artificial já em decisões e tudo mais, mas o planejamento tem muito essa peculiaridade, mas com certeza eu vejo que essas flexibilizações cada vez mais podem acontecer. Até porque a gente tem que ver a funcionalização dos institutos, né? Se você tem que ver a função promocional de um testamento, dos envolvidos ali, não eu acho que deve sim ser considerado. Tema sensível, né? Tema sensível, professora. Essa decisão, ela ficou muito em discussão, muito interessante, porque, por exemplo, nós advogados, quando nós nos deparamos com algum testamento, primeiro ponto, se o nosso objetivo foi infirmar no sentido de enfraquecer aquele testamento, é averiguar se a testadora, naquele momento da manifestação da sua última vontade, gozava das suas faculdades mentais ou não. E essa decisão do STJ foi interessante porque esse testamento específico foi uma decisão casuística, não foi vamos dizer assim, uma alteração da jurisprudência, mas essa decisão específica, a mulher, por algum motivo que eu não me recordo, ela não poderia assinar, mas da análise dos autos e de todo o contexto probatório, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que sim, naquela decisão, naquele caso concreto, em que pese o vício formal da falta da assinatura da testadora, a digital seria suficiente para atestar, sem dúvida, que ela estava exercendo, sim, a manifestação de última vontade, e aí deu-se guarida aquela situação. Foi bem interessante, já é um sopro renovador, uma evolução do nosso direito, não é, professora? Porque nós éramos tão apegados ao formalismo exagerado, e agora nós estamos migrando com muita rapidez para o formalismo relativizado ou mitigado. Isso tem resolvido muitas coisas, sempre atento, né, à verdadeira essência do direito, que é pacificar aquele conflito. E, por último, a nossa querida Sayonara Gomes não pôde comparecer, um imprevisto no trabalho dela. Então, senhor presidente, eu já vou lhe passar a palavra em definitivo. Christian Fetter, meu amigo, e, por gentileza, faz a pergunta da Sayonara e encerra. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de conhecê-la. Espero conhecê-la pessoalmente em breve. Um abraço. Flavinho, obrigado. Nós podemos ficar um tempo falando sobre essa questão da digital, porque eu acho que o maior problema é a forma como a imprensa noticia essas decisões do STJ, na esteira do que falou o Flávio. Parece que agora qualquer testamento com digital será aprovado quando a decisão não foi nesse sentido, foi realmente uma decisão casuística. Mas, professora Daniele, eu primeiramente, de novo aqui, já disseram isso, mas agradecendo a sua disponibilidade, nós quebramos um pouco o protocolo, passamos um pouco do tempo, mas estamos todos ainda aqui
ansiosos, sequiosos por mais comentários seus e eu tenho a pergunta que a Sayonara lhe faria, estou falando aqui em nome dela, deixo meu abraço, não pode estar com a gente hoje, também sobre uma novidade, né? Recentemente no Brasil tem se falado sobre a possível aprovação de um projeto de lei que importa para o nosso ordenamento a chamada hipoteca reversa, ou reverse mortgage, né, que se observa em alguns estados americanos, alguns países da common law. Eu queria saber a sua opinião a respeito desse instituto. Eu já li críticas construtivas e destrutivas, e se ele poderia também, evidentemente, ser utilizado como um instrumento, uma ferramenta de planejamento sucessório, a hipoteca reversa. Olha, com certeza sim, pode ser utilizada, né, sendo inserida no nosso ordenamento, pode ser. A questão é como todos os instrumentos têm vantagens e desvantagens, né? Mas ela seria mais, eu acho que no momento que a gente tem os casos que ela se adequa muito bem, e também já vi críticas e pessoas vendendo isso como uma solução, inclusive dando renda para as pessoas mais velhas e dando uma qualidade de vida melhor. Então, com certeza, eu acho que sempre é bem-vindo mais instrumentos, né? Sendo possíveis, como eu falei também, a questão da fidúcia, um projeto que está no Congresso, mas está parado há muitos anos, que é similar ao trust. Apesar que na Itália, apesar de ser civil law, foi aprovado o trust, lá eles têm o trust como instrumento. Então, eu acho que quanto mais instrumentos e ferramentas tivermos, melhor para as opções dentro de um planejamento sucessório. E como todos os instrumentos têm suas vantagens e desvantagens. Perfeito. Professora, eu gostaria então de antes de passar para o Leonardo, nosso presidente, agradecer imensamente em nome da comissão a sua participação, a sua disponibilidade, sua generosidade, a clareza com que os institutos foram expostos. Este livro é maravilhoso. Eu voltei de um congresso, acho que de Gramado, lendo e só posso elogiar. Não, confesso que eu não tenho da arquitetura, mas vou buscar, porque é uma leitura muito fluida, muito clara. E para nós que advogamos na área e damos aula, esse tipo de material aqui no Brasil é bem mais fácil, como a senhora percebeu, do que eu tentar ler em alemão, que realmente aqui é uma tragédia, com perdão da minha família. Mas eu também, eu estudei lá, mas eu não falo alemão. Acho que eu não sei pedir nenhuma cerveja, na verdade. Eu queria agradecer também imensamente às queridíssimas componentes da nossa comissão que participaram, que têm nos ajudado bastante a tornar essa comissão uma comissão muito atuante, né? E esperamos, então, esse encontro breve em congressos, em outros eventos. Nós queremos fazer uma entrega também virtual do certificado. Léo, não sei se é possível colocar o certificado. Olha aí, cadê? Olha, obrigada. Nós temos um certificado virtual, né, altamente simbólico, mas que não é um mínimo de agradecimento pela sua participação. Depois ele será encaminhado, né, Léo, e aí eu volto a palavra para o nosso presidente para fazer o encerramento então desse evento, agradecendo a todos pela participação e principalmente a professora Daniele pela sua disponibilidade, generosidade e conhecimento compartilhado. Aproveito, então, só mesmo para agradecer também, antes do Leonardo, e também passar para todos que quiserem conhecer mais o Programação da Arquitetura do Planejamento Sucessório, vai ser dia 23 e 24, está no meu Instagram, @DanieleCTeixeira, está lá, ou pesquisa no Google, joga aí Arquitetura do Planejamento Sucessório, Congresso, que vai surgir. E tem 20% de desconto para associados do IBDFAM, e até sexta-feira está o segundo lote, né? Então, quem quiser, aproveita, que depois passa para o terceiro, aumenta um pouquinho. Perfeito. Professora, Christian, perdão, só fazer um pedido para a professora. Por favor. A nossa comissão divulga semanalmente alguns posts no Instagram sobre dicas de direito das sucessões. Nós pegamos alguma decisão que esteja em voga, algum assunto que seja bem interessante, e nós interpretamos numa linguagem não jurídica. Eu vou até pedir para a Maíra colocar aqui no chat, e eu gostaria de deixar para todos vocês que estão conosco no momento, e também pedir para a senhora que
semanalmente visite as nossas publicações, dê sua opinião e corrija-nos se tiver algo errado, ok? Nada, imagina. Obrigado, professora, mais uma vez. Agradeço aí participar. Hoje foi um dia muito feliz aqui para a gente. Há muito tempo a gente estava tentando trazer esse nosso bate-papo, vamos dizer assim, um bate-papo, uma roda de conversa, né? Infelizmente não foi possível fazer pessoalmente, então a gente tem que fazer no virtual. E eu até falei com a Carol, que é minha secretária-geral, para fazer um encerramento, mas até pelo horário, né? A gente até passou um pouco do horário. Eu vou aproveitar, Carol, peço até desculpa, porque você ia ficar encarregado de fazer o encerramento, e vou fazer o encerramento aqui. E a nossa divulgação do congresso. Acho que é um congresso que todo mundo que está aqui participando desse evento hoje vai participar desse congresso. Eu sou um que vou participar, ainda não fiz a inscrição. Eu acabei ficando responsável de tocar o congresso Centro-Oeste, e aproveito e já convido todo mundo a participar do congresso Centro-Oeste do IBDFAM. E eu acabei não fazendo ainda a minha inscrição. Então, todo mundo do IBDFAM e quem está aí participando estão convidados a participarem do Congresso da Arquitetura do Planejamento Acessório e do IBDFAM Centro-Oeste. Tá? A Carol compartilhou aqui os 2 links. É só clicar aqui que você vai ser direcionado ao site. Aí pode fazer lá a inscrição. Tá? Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente do IBDFAM DF para auxiliar tanto na inscrição do congresso da doutora Daniele, quanto na questão do congresso do Centro-Oeste, tá? A gente coloca à disposição para poder auxiliar e ajudar aí na inscrição. Se tiver alguma dúvida, eu não sei o número meu número do IBDFAM, pode falar com a gente que a gente ajuda, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado pessoal por ter participado. Christian, muito obrigado, Flávio, toda a comissão, nossos amigos aqui do IBDFAM DF. Professora, não tenho palavras para agradecer. Eu sei que a agenda da senhora é muito concorrida, mas muito obrigado por ficar aí 2 horas batendo papo aqui com a gente do IBDFAM DF, tá? Nada, prazer. Boa noite a todos e eu agradeço a participação. Boa noite. Obrigada mais uma vez, Leonardo. Parabéns, comissão. Obrigada. Boa noite. Boa noite.